Ainda sobre infraestrutura e economia, a gente prometeu e tem entrevista especial aqui nos estúdios da Jovem Pan News. A gente vai conversar com o superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, João Arthur Mor. Boa tarde, João, seja muito bem-vindo. Que bom que você veio aqui com a gente na Jovem Pan. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui com todos vocês, todos os ouvintes da Jovem Pan. Já a gente vai entrar na questão de infraestrutura. Acho que é importante a gente falar também sobre o desenvolvimento do Paraná, mas eu preciso trazer aqui um assunto que dominou as manchetes nos últimos tempos, não só no Brasil, fora também, mas é claro que é um reflexo de preocupação e atenção em relação ao Paraná. Muito se disse sobre a política protecionista do governo norte-americano, né, em relação ao aço, com olho também em outras negociações, as quais o Brasil, como efeito colateral, poderia ser atingido. E a curiosidade que fica é em relação ao Paraná dentro desse contexto, né, de negociações entre parceiros comerciais. Já se sabe qual é o possível saldo, né, o resultado, a alternativa para essa realidade que os Estados Unidos apresentam em relação à sua política comercial? Rafaela, toda a guerra comercial, né, como você falou bem, o mundo inteiro está preocupado porque se dispara uma guerra comercial de alíquotas. Então, os Estados Unidos impõem alíquota de 25% para os seus países vizinhos, como o México, como o Canadá, coloca uma alíquota de 25% também para o aço, para o alumínio. Recentemente, o que mais afeta o Paraná, inclusive, coloca uma alíquota de 25% sobre todos os produtos de base florestal. O que é um produto de base florestal? É aquela árvore que se plantou, o eucalipto, o pinus, você corta ela depois de 20 anos, né, no reflorestamento, e você transforma ela em madeira serrada, em compensado, em peças para construção de casas, chamadas molduras, acabamentos, e temos muitas indústrias do setor madeireiro no Paraná que são totalmente dependentes do mercado americano. Vendem esses seus produtos quase que integralmente, 95% da sua produção vai para os Estados Unidos. E, de repente, você tem 25% a mais de preço. Então, qual que é o impacto disso? Como é que o cliente nos Estados Unidos vê isso? Então, como é que a construtora, né, vai subir o preço? Então, é um perde-perde, é uma guerra. Por quê? Porque perde o próprio povo americano dos Estados Unidos, porque a casa vai ficar mais cara. Perde a indústria paranaense da madeira, porque o comprador dessa madeira, ele começa a esperar para ver o que vai acontecer com os preços no mundo, né? Então, tanto a indústria paranaense como o consumidor americano acabam saindo no prejuízo. Um porque perde produção, o outro porque gera inflação. Bom, e aí dentro dessa situação, quais são os caminhos? A gente viu, inclusive, a partir do momento que esses anúncios foram feitos para o Brasil, na questão do aço, que não afeta o Paraná diretamente, mas tem outros estados brasileiros que já ficaram muito atentos a essa questão, e o governo acabou tendo uma subida de tom. O presidente Lula veio com aquela, vai me taxar, então vai ter reciprocidade, a gente vai procurar ali uma política também. Aí veio o Haddad, não é bem assim, a gente vai buscar conversar, um entendimento de qual seria o caminho para tentar minimizar, porque a leitura que existe é que o Trump age dessa forma, né? Ele joga a tarifa lá em cima, depois você vai conversar, aí tem um acordo que acaba sendo menos negativo para os envolvidos dentro desse processo. É uma característica do presidente Trump, né? Todos que conhecem, acompanham a sua biografia desde a época das suas negociações que ele fazia na sua empresa, né? No setor de construção civil, para aquisição de aço, para a construção dos prédios, todos os seus empreendimentos, né, ele já tinha essa característica de um grande negociador. Ele é um grande negociador, né? E com o poder que ele tem na mão do mercado americano de 340 milhões de pessoas, com alto poder aquisitivo, quem não quer estar no mercado americano? Quem não quer vender seu produto para os Estados Unidos? É o grande mercado. É o nosso segundo maior parceiro comercial. Então, toda mexida, né, ela acaba impactando fortemente na produção nacional. Então, nós temos aí previsto para o dia 2 de abril a entrada de 25% de uma tarifa, de uma taxação sobre o produto brasileiro, né? Não só brasileiro, mas do mundo inteiro. Todo o setor de base florestal, madeira, né, a parte de serrada, compensado, molduras, mesmo papel e celulose, serão taxados em 25%. Então, o Canadá, que é um grande exportador para os Estados Unidos, vizinho, né, vizinho de muro ali dos Estados Unidos, né, um grande produtor de madeira serrada, exporta 11 bilhões de dólares aí ao ano. É o principal afetado nisso. O segundo, a China,
exporta 2. O Brasil exporta 1,5. Tá? Só que desses 1,5 que o Brasil exporta, 40% são do Paraná. 40% são de Santa Catarina e 10% do Rio Grande do Sul. Ou seja, os 3 estados do Sul são responsáveis por 90% dessa exportação. Então, o que a FIEP está fazendo? O que a Federação das Indústrias está fazendo para tentar amenizar um pouco esse momento? Né? Um momento de alta tensão, realmente, para todos os empresários. Imagina um empresário que vende 95% da sua produção para o mercado e esse mercado fala, olha, daqui a um mês, no dia 2, nem um mês, daqui a 15 dias, dia 2 de abril, eu vou subir teu preço em 25%. Você fica fora de mercado. Né? Então, primeiro, a gente está fazendo levantamento de dados. Por exemplo, o quanto que os Estados Unidos é dependente daquele produto. Se os Estados Unidos é muito dependente daquele produto, ele não consegue substituir essa importação rapidamente. Então fica uma negociação mais fácil. Né? Agora, se ele é pouco dependente de um determinado produto, o que pode acontecer? A indústria americana pode aumentar a sua produção e suprir essa importação. Porém, a gente sabe que aí o que vai acontecer? Que nem aconteceria no Brasil. Ficam menos vendedores de produto, menos indústrias produzindo aquilo. O que acontece com o preço? Sobe. Gera inflação. Então, por exemplo, no caso das autopeças, recentemente também o governo Trump anunciou 25% de taxação sobre as autopeças. As próprias companhias americanas, né, de automóveis, a Ford e a General Motors, bateram na porta da Casa Branca e falaram, presidente, se a gente taxar em 25% as autopeças, o que vai acontecer com o preço do carro? Nós somos dependentes da autopeça feita, por exemplo, no México. Se a gente subir o nosso veículo, vai subir 10%. E num país que não tem inflação, a inflação é baixíssima, 10% de aumento no veículo significa perda de vendas. O americano vai parar de comprar automóvel. Então, a inflação gerada dentro do mercado americano é, vamos dizer assim, entre aspas, um grande aliado para nós tentarmos negociar a redução dessa tarifa. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, dados e informações do setor. Né? Segundo ponto, nós fomos já a Federação das Indústrias, a ABINSE, a Associação Brasileira da Indústria da Madeira, nós fomos a Brasília, conversar no Ministério de Relações Exteriores, no Itamaraty, abrir os canais de diálogo oficiais. Fomos no MIDIC, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, a Tatiana dos Prazeres, que é a secretária, é o número 1 do Ministério para a área de Comércio Exterior, né, o vice-presidente Alckmin, que é o executivo da pasta do Ministério, também já fez conversações com os secretários de Estado americanos, lá eles chamam de secretários, né, o ministro é chamado lá de secretário de Estado. Então esse foi o segundo ponto que nós fizemos. Primeiro, dados do setor, impactos e principalmente qual que é o poder de substituição que o americano teria, qual que é a dependência que os Estados Unidos têm daquele produto. Segundo, canais oficiais que são Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores e MIDIC. Fomos lá para abrir esse diálogo. E terceiro ponto, conversamos com os nossos clientes americanos. Porque nossos clientes, no caso as construtoras americanas, vocês sabem que os Estados Unidos tem uma característica de construção de casas, de residências, usando muita madeira, sistema wood frame, típico, a gente vê nos filmes, né? A gente vê nos filmes as casas sendo construídas, muitas vezes o próprio dono da casa faz a casa, né? Então eles têm essa característica de construção de casas utilizando a madeira. E se a madeira subir 25%, o que acontece com o preço da casa? A pessoa vai também ter um aumento do preço da sua residência. Então, o próprio cliente que compra essa madeira, ele é um aliado nosso. Então, nós estamos buscando também uma conversação com esse nosso cliente, que é uma empresa americana, que é uma construtora, que é uma associação de americana da construção civil, para que ela nos apoie, nos ajude a defender essa causa. E vamos continuar com essas negociações, muito provavelmente até em Washington, indo a Washington, conversando, abrindo canais setoriais. Às vezes o governo ele discute o Brasil como um todo, mas aí setor a setor tem que ser feita a defesa. Então, o setor da madeira no Paraná, com a ajuda da FIEP, assim como de Santa Catarina, com a ajuda da Fiesc, o Rio Grande do Sul, com a ajuda da Fiergs, as 3 federações vão procurar trabalhar juntas para que a gente possa levar nos Estados Unidos e sentar à mesa e abrir uma negociação. A gente sabe que
temos pouca perspectiva de no dia 2 de abril, daqui a 10 dias praticamente, 15 dias, nós impedirmos essa taxação. Mas a gente quer o quanto antes possível a redução dessa taxação de importação pelos americanos. E só para a gente poder compreender, essa atitude da FIEP, ela é coordenada de alguma forma com o governo federal? Porque apesar de num primeiro momento o governo brasileiro ter optado por não retaliar essas taxações dos Estados Unidos, especialmente em relação ao alumínio, que o Brasil é um grande exportador, agora a gente já vê um movimento, né, uma cobrança, inclusive, de comissões do Senado pedindo essa retaliação. E ontem a gente teve uma fala do Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, mas também ministro de governo, que diz que o Brasil começou já uma negociação com os Estados Unidos para debater essa taxação do aço e do alumínio principalmente, e que atualmente, né, eles têm aí uma estimativa de que a gente vai ter um prejuízo, uma perca de 1,5 bilhão de dólares nessas exportações. A análise do Alckmin é que nós não somos um problema para os Estados Unidos, porque a gente tem superávit, né? O Brasil tem esse superávit ali na balança, eles no caso, mas por outro lado, desses 10 produtos que mais são exportados aqui para o Brasil, 8 deles tem alíquota zero. Então ele diz que não teria o motivo de estarmos, né, nessa lista e eu sofrendo essas sanções, vamos dizer assim, né? Mas ele diz que já teve uma conversa com o secretário de governo dos Estados Unidos e que essa negociação está aberta. É uma ação coordenada? De fato, vocês estão discutindo isso junto com o governo federal para que possa ser feita alguma tratativa, mesmo que setor a setor? Sim, nós fomos, inclusive, de forma presencial a Brasília e conversamos com a equipe do ministro Geraldo Alckmin. Esse é o canal oficial. A negociação acontece pelos canais oficiais, seja do MIDIC ou seja do Ministério de Relações Exteriores, que é o Itamaraty. Então, nós já fizemos isso, já fomos lá, fomos a Brasília, passamos lá um dia inteiro conversando nos ministérios para trazer informações para eles sobre o setor especificamente que é muito afetado no Paraná, que é a madeira, né? O aço é muito afetado nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Minas Gerais, né, que são os grandes exportadores, né, de aço para os Estados Unidos. E é um volume grande que eles exportam, né? Eles exportam mais de 5 bilhões aí. Então, no primeiro governo Trump já houve essa taxação do aço. Então, o Brasil está sendo, vamos dizer assim, atingido por tabela. Às vezes o tiro deve ser dado vamos dizer assim, o alvo do governo Trump muitas vezes é a China, só que acaba resvalando nos outros países. Então, a China é o principal exportador de aço, né, para os Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior exportador. Então, para eles taxarem a China, automaticamente eles acabam taxando o Brasil. Então, houve uma negociação no primeiro governo Trump e houve uma fixação de cotas na época, de taxações de valores menores, mas agora o governo Trump zerou todas essas cotas, zerou essas taxas e abriu de novo uma nova negociação. Então pode ser, é o que a gente espera, que aconteça a mesma coisa que aconteceu no primeiro governo, foram definidas cotas e alíquotas menores. João, a gente está com o tempo aqui quase estourando, mas eu queria só complementar aí, pensando no que foi esse primeiro governo do Trump, para pensar se a gente tem um outro caminho. Porque na época, como essa taxação ela foi direcionada à China, o Brasil inclusive acabou se beneficiando, por exemplo, quando a gente pensa na exportação de grãos, né? Porque daí essa demanda que antes a China supria com o que era ofertado pelos Estados Unidos, passou a suprir com o que é ofertado pelo Brasil e nunca deixou de fazê-lo desde então. Nesse caso específico, por exemplo, o aço, como a China já é a maior produtora, provavelmente ela não vai demandar do Brasil o que a gente vai deixar de exportar para os Estados Unidos, né? Mas tem algum outro caminho? Outros mercados que a gente possa explorar para além dos Estados Unidos? O pior, Camila, é que nesse caso do aço, por exemplo, se a China não exporta mais para os Estados Unidos, a China vai tentar colocar no mercado interno brasileiro. Piora ainda mais o cenário, e né? Às vezes piora mais o cenário. Então, ele mexe com todo o comércio, né? Todo o comércio internacional ele acaba se desbalanceando com uma alíquota dessas. Então, a solução mesmo realmente são as negociações bilaterais e as negociações setoriais, usando os canais oficiais, MIDIC, Ministério de Relações Exteriores, Embaixada do Brasil, também nos Estados Unidos, com o Departamento Comercial, né, e fazer as relações setoriais entre os vendedores, aqui a indústria da madeira, e o nosso cliente nos Estados Unidos. A gente bem sabe que esses setores, inclusive, já estão, né, pressionando o governo dos Estados Unidos, porque já estão sentindo, como você bem explicou aí no caso dos automóveis, por exemplo, das montadoras. A inflação. Exatamente.
exatamente esse impacto. Exatamente. Bom, é o seguinte, a gente está chegando ao finalzinho, mas como eu prometi que nós iríamos perguntar uma avaliação sobre a questão da infraestrutura, a gente trouxe também, dentro desse jornal, a questão do ILS. Houve um anúncio também do Porto de Paranaguá por parte do governo, exatamente ontem, e aí é preciso entender, do ponto de vista da federação, como é que anda, né, essa questão de estrutura aqui no nosso estado. Felizmente, a indústria do Paraná e a indústria do Brasil está crescendo muito, bem acima da média. O crescimento do Paraná está acima da média do Brasil. Nós temos tido isso em função de ser uma indústria que não sofre crises, principalmente alimentos, né? Alimentos, você não vê uma crise em alimentos, ninguém para de comer, você para de comprar um carro, você deixa de construir uma casa, você não troca a geladeira, mas alimento você não para nunca. Então, toda essa produção de alimentos que vem do Paraná, do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, parte de Santa Catarina, vai em direção aos nossos portos, não só o Porto de Paranaguá, mas também alguns outros portos de Santa Catarina e até mesmo de São Paulo. Então, nós precisamos muito de investimentos, que os investimentos acompanhem o crescimento da indústria. O crescimento da indústria em termos de containers, de transporte de cargas por containers refrigerados, que é a carne de frango, carne de suíno, peixe, né, que precisa estar congelado para ser transportado, você precisa então ter portos preparados para isso. E hoje, tanto os portos de Santos, né, os 3 terminais de containers, como o Porto de Paranaguá, os 5 terminais em Santa Catarina de containers, todos estão chegando ao seu limite de capacidade operacional. Então, nós precisamos rapidamente ampliar essa capacidade operacional de containers de Santos para baixo, de todos os portos. Precisamos de investimentos. Então, como é que se faz isso? Por exemplo, você pode pegar um navio maior de containers. Então, para receber um navio não mais de 330 metros de comprimento, imagine, né, o telespectador aí, o ouvinte que está aqui da Jovem Pan, são 3 quadras o tamanho do navio. Os navios maiores agora têm 360 metros, então nós temos esse alvo de um navio maior que carrega mais contêineres, mas para isso ele precisa mais profundidade no acesso à Baía de Paranaguá, a Baía de Santos, a Baía da Babitonga e Santa Catarina. Então, os estados estão se movimentando para aprofundar seus canais, aumentar o calado para poder receber navios maiores. Então, se você tem um navio maior, ele transporta mais contêineres, você consegue dar vazão maior nesse ponto. Precisamos de armazéns. Ontem foi anunciado em Paranaguá, né, mais 3 licitações de armazéns de grãos, Pier em T, construção de Pier em T, um investimento de R$1 bilhão pelo governo, mais 1 bilhão e 200 milhões pela iniciativa privada. Mas nós precisamos também dos nossos TUPs, os terminais de uso privado, para termos mais áreas, principalmente para containers, porque senão, dentro de alguns anos, né, nós não vamos conseguir crescer como nós estamos crescendo na indústria, nossos cooperativos, porque nós não vamos ter como escoar. E esse não é um problema do Paraná, é um problema de Santos, é um problema de Paranaguá e é um problema dos portos de Santa Catarina. Todos estão no limite. Nós precisamos de investimentos em portos, depois em ferrovias, rodovias, vem aí os investimentos com o pedágio, aeroportos, ILS é fundamental nos aeroportos, enfim, muito investimento é necessário em infraestrutura. Perfeito, muito obrigada, quero agradecer imensamente aqui a entrevista que a gente teve na tarde de hoje com o superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, João Arthur Moro. Foi um prazer tê-lo aqui no estúdio conosco. O prazer é nosso, estamos à disposição para trazer informação, que nós pudermos colaborar aí com o crescimento do Paraná, da indústria do Paraná e tornar o Paraná o melhor lugar para a indústria no Brasil. Perfeito.